E aí, será que o ETF de Bitcoin vai sair essa semana? Ou ele vai ficar gerando mais expectativas no mercado por mais dias? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos atualizar a análise gráfica do Bitcoin, também vamos comentar da análise macro e da análise de sentimento, então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então e aí? Será que o ETF de Bitcoin vai sair essa semana? É disso que nós vamos falar nesse vídeo. E, galera, começando aqui pela análise gráfica do Bitcoin, o que, que a gente está vendo, tá? Desde semana passada, pessoal, eu tô comentando com vocês que a única coisa que eu consigo aqui ver no gráfico diário é um ombro, cabeça, ombro invertido sendo rompido para cima ali a partir da segunda-feira, tá? Ombro, cabeça, ombro invertido, para quem não sabe, é um padrão que normalmente reveste uma tendência de baixa para uma tendência de alta, né? E no caso aqui do Bitcoin, esse aqui, esse ombro, cabeça, ombro invertido, ele estaria com alvo na região de aproximadamente 30.800 dólares, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui, vamos conferir. 32.300, uma grande diferença, né, pessoal? Então, esse seria o alvo do Bitcoin. Mas, galera, muito mais do que esse padrão gráfico aí, que na minha visão ele pode acabar sendo frustrado se a gente tiver alguma notícia de adiamento ou a negação do ETF, que eu acho pouco provável a negação e mais provável adiamento, tá? É bem provável que esse movimento seja frustrado, o mercado não chegue naquele ponto se sair alguma notícia desse sentido, tá? O que é importante aqui, pessoal? Observe o que o mercado fez durante uma boa parte desse ano de 2023, galera. Olhem como o mercado estava se comportando aí no ano de 2023, na maior parte do tempo. O Bitcoin, ele foi lá, ele subia, né? Ele superava o topo anterior e depois ele voltava para baixo, né? Então ele fazia isso daqui pelo seguinte, pessoal. A galera que está em posição short, que está vendida apostando na queda, geralmente eles deixam stop abaixo do último topo, né? E aí o mercado vai acima ali do último topo só para pegar o stop dessa galera e depois cai, tá? E o mercado ficou fazendo isso o ano inteiro praticamente, galera. Foi a mesma coisa ali também por volta do mês de abril, março, né? O Bitcoin ele fazia uma máxima, né? Ele ia acima dessa máxima, depois ele voltava. Ia acima da outra máxima, voltava. Ia acima da outra máxima, voltava. E nisso aqui, o que que acontece? O pessoal que está em posição short é estopado, tá? Eles são estopados porque geralmente eles deixam stop acima da máxima anterior. E o pessoal também que abre long tentando operar o rompimento da resistência, né? Acaba sendo estopado também, tá? Porque a pessoa acha que vai ganhar dinheiro e acaba comprando no topo, né? Infelizmente. Então, esse tipo de movimento aí do mercado, ficar superando a máxima anterior várias vezes, igual o Bitcoin vem fazendo aí o ano inteiro, tá? Isso pega muita gente de surpresa, porque muitas pessoas ainda operam aqueles setups de rompimento, tá? Então, essa é uma situação e não me surpreenderia se o Bitcoin de fato fosse buscar a região dos 32 mil dólares ali, somente para pegar o stop da galera, tá? Chegava ali, ia até os 32, rompia a máxima anterior, voltava, tá? Que é o que ele vem fazendo aí no ano inteiro, porque a gente sabe que em 2023, principalmente, em que a gente não tem um influxo muito grande de pessoas para as criptomoedas, né? O mercado está mais parado, é o momento em que as corretoras elas aproveitam muito mais para fazer esses tipos de movimentos. Os market makers, as baleias, né, para buscar o stop da galera e esses movimentos aqui eles fazem muito sentido no momento como esse, tá? Essas armadilhas elas são aí muito lucrativas para algumas pessoas aí que operam no mercado. Tainan, você acha que tem possibilidade o Bitcoin conseguir romper os 30 mil dólares esse ano? Aí vai uma questão bem complicada, pessoal. 30 mil dólares tem sido uma barreira muito forte para o Bitcoin em 2023, em 2022, em 2021 era um suporte muito forte, tá? Então não é um ponto fácil de passar, tá? E aí vai aquele assunto polêmico que as pessoas sempre me perguntam, né? Tainan, tem possibilidade o Bitcoin ir nos 12 mil dólares? Sempre tem, tá? Sempre existe, galera. As pessoas acham, muita gente acha que análise gráfica tem a finalidade de fazer previsão, de que tem como prever o futuro. Não, tá? A gente tem sempre a possibilidade, tudo pode acontecer. O Bitcoin pode ir a 100 mil dólares amanhã, pode ir a zero amanhã. Tudo pode acontecer, galera. A gente está no mercado de renda variável. Poucas pessoas entendem o que, que isso significa, mas tudo pode acontecer, tá? E a análise gráfica, ela normalmente nos dá padrões aí que nos dão uma perspectiva, uma probabilidade, né? Quando a gente olha aqui no Bitcoin,
A gente vê que em 2021 ele formou um possível topo duplo e o alvo desse topo duplo continua lá na região dos 12 mil dólares, tá? Algumas pessoas falam, né, que por ele ter batido 15 mil dólares ali já podemos considerar que alcançou o alvo ali dos 12 mil dólares, porém a gente tem uma situação aqui além daquele topo duplo que possivelmente foi formado, tá? Que é uma cunha descendente, aliás, uma cunha ascendente, me desculpem, que parece ter sido rompida ali em meados de agosto, no caso do Bitcoin, e o alvo dessa cunha ascendente, se a gente pegar a cunha aqui, o tamanho da figura, e projetar ela a partir do ponto de rompimento, tá ali na região dos 12 mil dólares também, tá? Então, sim, tá? Porque o que eu vejo acontecer, galera? Eu vejo isso muito aqui no mercado de criptomoedas. Quando o Bitcoin ele tá ali perto dos 30 mil dólares, o pessoal começa a falar que ele não vai voltar a 12 mil nunca mais, né? Quando ele tá aqui acima, começa aquela narrativa, nunca mais vai voltar a 12. Quando ele chega aqui em 25, 26, o pessoal já começa a falar, não, eu acho que vai a 12, sim, vai a 12, Bitcoin vai a 12. E fica essa narrativa, né? As pessoas tentando prever o futuro, tentando adivinhar o que vai acontecer, sendo que não dá para saber porque a gente não consegue prever o que vai acontecer, tá? Por exemplo, galera, olha, eu dou um exemplo muito realista com a situação do que aconteceu em 2020, tá? Olha isso daqui, galera. Ali por volta do início de 2020, né, o Bitcoin estava subindo ali, o halving seria aqui em março, né, por volta de março de 2020, e tava todo mundo felizão ali que o Bitcoin iria subir. Ali as pessoas falavam que ele nunca mais ia voltar ali na região dos 3 mil dólares, 4 mil dólares, 5 mil dólares, tá? Até 6 mil dólares, muitas pessoas não acreditavam que ele voltaria. Aí me vem a pandemia da Covid-19, o Bitcoin ele simplesmente despenca, chegando a bater ali na região dos 3.800 dólares. Tá saindo de 10.395 para aproximadamente 3.800 dólares, tá? Isso aqui pegou muita gente de surpresa, galera. No dia 12 de março de 2020, o Bitcoin caiu quase 40% num único dia, tá? Isso aqui ninguém esperava. Foi um evento totalmente atípico que afetou o mercado de criptomoedas. Ano passado a gente teve uma situação aí que não dá para comparar com a situação da Covid, né? Mas algo que pegou o mercado de surpresa também, que foi a quebra da FTX, tá? Isso aí foi por volta ali do início de novembro, o mercado caiu bastante, o Bitcoin que estava na região ali dos 21, ele foi de uma hora para outra ali, em questão de 3 dias, ele foi para a região dos 15 mil dólares, tá? Tainan, mas isso aí foi um caso e tal, agora tem prova de reserva. Aí que tá, galera. Covid, quebra da FTX, quebra de qualquer coisa, a gente nunca sabe quando vai acontecer. Poucas pessoas conseguem aceitar isso, mas é a verdade. Você nunca sabe quando vai acontecer, tá? E se acontece alguma coisa amanhã que a gente não espera e talvez nem imagina hoje, a gente poderia aí ver o Bitcoin sim indo para aquela região. E lembrando, galera, a gente tá ali com uma situação meio complicada no Oriente Médio. A gente está com os Estados Unidos com a taxa de juros mais alta aí dos últimos 22 anos, tá? Nas últimas vezes em que a taxa de juros ficou tão alta, a gente teve crises aí que pegaram o mercado de surpresa, que pegaram o mundo de surpresa, e a gente não sabe o que pode acontecer aí nos próximos meses. No início desse ano, ali por volta de março, a gente teve a quebra de um banco. Olhem como as coisas são inesperadas, galera. Um banco quebrou, se eu não me engano, era o Silicon Valley Bank, e a emissora da stablecoin USDC, que é a Circle, ela tinha 8% do dinheiro dela lá, tá? Por algumas horas a Circle chegou a ficar insolvente. A segunda maior stablecoin do mercado, ela ficou em vias de colapsar. Se ela tivesse colapsado, o que será que aconteceria com o mercado de criptomoedas? 40 bilhões de dólares sumiriam do mercado de criptomoedas do dia para a noite. Tá? Se a quebra da FTX já provocou impacto grande em questão de diminuir a liquidez, qual que seria o impacto disso, né? Porque você não teria um ambiente seguro sem volatilidade dentro do mercado de criptomoedas para ficar tranquilo, né? As pessoas começariam a desconfiar das stablecoins, algo semelhante ao que aconteceu com a Terra Luna. Então a gente não sabe, galera, não sabe, não adianta, tá? Tainan, mas esse movimento de subida, galera, para mim esse movimento de subida, ele é aquele famoso compra no boato, venda no fato, tá? Só que tem coisas estranhas aí acontecendo nos últimos dias, né? Começando pela segunda-feira, que saiu uma fake news que fez o Bitcoin ir lá na região dos 30 mil dólares, tá? E aí depois, né, a gente teve uma outra fake news que não é uma oficialmente fake news, que foi a SEC não cumprindo o prazo que eles falaram aí
em que eles dariam uma resposta sobre as propostas de ETF de bitcoins que estão para ser aprovadas, tá? Eu, sinceramente, galera, tenho uma forte desconfiança das pessoas que estão ali dentro da SEC, tá? Como eu comentei no vídeo passado, essa subida aí da segunda-feira, essa fake news que saiu na segunda-feira passada, ela pode ter sido aí alguém lá de dentro da SEC que passou essa informação para alguém lá da Cointelegraph, que a pessoa pensou, nossa, eu tenho informação de gente que está lá dentro da SEC. E a pessoa esperta já sabia o que ia rolar, já sabia o que ia acontecer. Talvez ali, não sei, não tem como provar isso, tá? Mas muito estranho, galera, porque eles segurarem essa aprovação desse ETF, como estão segurando, né? Passando aí do prazo que eles mesmos haviam estabelecido, que eles haviam prometido lá no início de setembro, eles estão mantendo o mercado a expectativa. E o Bitcoin aqui, ele precificou a aprovação desse ETF aparentemente na região dos 30 mil dólares, tá? Tanto é que ali por volta de junho, quando a gente tinha notícias ligadas a esse ETF, o Bitcoin ia para essa região dos 30 mil dólares, né? Quando saiu a fake news de que o ETF da BlackRock foi aprovado, ele foi ali para 30 mil dólares, tá? Então parece que esse é um patamar em que ele precifica, né? E aí eu vejo que ele tá se mantendo nessa região, pelo menos na minha visão, por causa disso, por causa dessa expectativa, tá? E aí tem 3 desfechos possíveis para esses ETFs, né? Que é o de eles reprovarem, tá? Que é o menos provável na minha visão. Se reprovassem, provavelmente iria adiar, né? Seria negar o ETF, mas eu não acho que isso vai acontecer. O outro cenário possível seria eles adiarem, que eu acho que é o mais provável, porque eles vêm fazendo isso, eles sempre fazem isso quando tem algum ETF para ser aprovado. Aí eu acredito que o mercado iria cair, porque o mercado subiu na expectativa aí, no boato, né? E teria a possibilidade dele ser aprovado, que na minha visão poderia acontecer também dele cair, tá? Que é o que acontece na maioria das vezes. Geralmente, quando você tem um evento em que tá todo mundo aguardando uma coisa, todo mundo compra ali esperando aquele evento e depois a empolgação passa, né? É igual quando você era criança e ia pro seu primeiro dia de aula, pessoal. Não sei se todo mundo ficava ansioso para ir, né? Mas você tinha ali uma mochila nova, um brinquedo novo, um lápis novo e você ia para aula. E a sua expectativa quando você ia para aula era de chegar lá e tipo o primeiro dia e tal, quando passava o primeiro dia, você ia pro segundo dia, os outros dias para você já era um dia normal. É a mesma coisa que acontece no mercado. O mercado, ele é como qualquer pessoa, galera. Ele tem emoções, tá? As pessoas ficam emocionadas, ficam gananciosas. Nossa, vai ser o ETF aprovado, vai subir muito. Depois que foi, as pessoas nem se lembram mais, tá? Então, sempre foi assim no mercado, galera. Mas enfim, temos que falar aí também dos dados macro, né? Porque nessa semana passada as bolsas americanas elas andaram performando bem mal, tá? Por vários fatores, né? Conflitos aí no Oriente Médio, questões também ligadas a balanços de empresas como a Tesla, que não agradaram nem um pouco o mercado, tá? E eu vou falar aqui também dos dados macroeconômicos, também esteve Jerome Powell falando na semana passada. E se depender dos dados macroeconômicos, meus amigos, essa semana não vai ser nada fácil, tá? A gente vai começar na terça-feira a ter dados macroeconômicos. Amanhã, na segunda-feira, não tem nada para sair, tá? Nada, nada, nada. A gente vai ter na terça-feira, PMI do setor de serviços relativos ao mês de outubro, tá? Dado importante às 10h45 da manhã. Na quarta-feira, dia 25 de outubro, a gente vai ter ali 3 dados importantes: licença da construção, venda de casas novas lá nos Estados Unidos e às 5h35 da tarde, discurso do Jerome Powell. Lembrem-se, galera, o discurso do Jerome Powell na semana passada ele foi suficiente para desagradar o mercado, tá? Ele falou coisas lá que o mercado não gostou muito, tá? Falou que ele tá vendo sim os juros altos aí, talvez até mais altos de juros aí. Ele falou também que a política fiscal lá nos Estados Unidos atualmente é irresponsável, né? Enfim, falou coisas aí que não deixam o mercado muito feliz, né? Então, quarta-feira a gente vai ter de novo. Quinta-feira, meus amigos, núcleos de pedido de bens duráveis na parte da manhã, revisão do PIB trimestral dos Estados Unidos, isso é muito importante, pedidos iniciais para seguro-desemprego, vendas pendentes de moradia, tá? Então, amanhã da quinta-feira cheia de dados e para mim o dia mais importante dessa semana em termos de dados macroeconômicos é a sexta-feira, dia 27 de outubro, quando sai o núcleo do índice de preços PCI, que é o dado de inflação que o Fed mais olha para decidir se ele vai subir os juros ou não, tá? E, galera,
Esse dado é extremamente importante, a gente já teve aí no ano passado em momentos em que esse dado saía muita volatilidade do mercado, tá? Também vai ser a última sexta-feira do mês, então, última sexta-feira do mês, geralmente a gente tem aí ah, algumas opções vencendo, eu não tenho certeza se nessa sexta-feira vai, tá? Eu sei que não é a terça-feira trimestral, né? Na terça-feira trimestral, geralmente a gente tem vencimento triplo de opções, não é o caso dessa, mas geralmente a gente tem alguns contratos sendo encerrados, então dia aí que promete, tá? Mas na minha visão, para o mercado de criptomoedas por enquanto, os dados macroeconômicos não estão impactando, porque o mercado de criptomoedas está na expectativa do ETF de Bitcoin, que pode ser aprovado a qualquer momento aí nos próximos dias, tá? Mas de qualquer forma não é menos importante, viu, galera? Quando não tem notícias como o de ETF ou qualquer coisa que afeta diretamente o mercado de criptomoedas, ele acompanha sim o que as bolsas americanas fazem, os mercados globais, tá? Então vamos ficar de olho nisso. Não podemos também deixar de falar da análise de sentimento, né, galera? Olha em que situação, como que a coisa mudou rápido aí na última semana, tá? Agora, temos aqui o long short ratio na Binance Futures em 0,71, galera. Ou seja, temos muito mais pessoas aí proporcionalmente apostando na queda do que na alta, tá? Quando você tem muitas pessoas apostando na queda, geralmente costuma vir surpresas, né? No caso, mais especificamente, surpresas para cima. O mercado costuma dar uns pumps para pegar o stop dessas galeras, dessas pessoas, para liquidar os vendidos, né, que estão sem stop. E a gente também tem o funding rate e a gente está tendo até uma divergência aqui, galera. A taxa de funding está positiva, enquanto a taxa de long short rate é negativa, tá? O Open Interest vem se mantendo estável, nós estamos no final de semana. Final de semana, geralmente, a gente não tem muitas pessoas operando, então o mercado ele tende a ficar mais parado, tá? Não podemos também deixar de olhar aqui o Liquidation Rate Map da Highblock, o mapa de calor aí que nos mostra onde estão as liquidações. E galera, já sigo aí fazendo, já começo aí falando de uma coisa aí que provavelmente pegou muita gente de surpresa nessa semana, e a prova de que não existe indicador perfeito, não existe santo grau quando o assunto é mercado, tá? Olhem o que aconteceu, galera. Nessa semana a gente teve aí o Liquidation Rate Map com muito mais liquidez abaixo do que acima, principalmente a partir do dia 20, né? E mesmo assim o mercado de criptomoedas não caiu, tá? Ele continuou aí subindo, continuou se mantendo acima, mesmo com muito mais liquidez abaixo do que acima, tá? Isso aqui, galera, mostra o seguinte: isso deixa bem claro uma coisa, não tem como prever e nenhum indicador acerta sempre, tá? Esse indicador aqui, no caso, esse mapa de calor, ele é uma estimativa de onde estão as liquidações das pessoas, tá? Porém, por exemplo, a SEC simplesmente não deixou o mercado cair por atrasar o ETF, tá? E provavelmente eles ajudaram muitas pessoas a serem liquidadas aí ou tomar stop porque eles atrasaram e o mercado ficou ali precificando a aprovação do ETF, enquanto isso nada acontece, tá? Então o mercado ele não foi buscar a liquidez que está abaixo. E agora, galera, nos últimos 7 dias aqui, a gente tem acumulado liquidez acima, principalmente ali na região dos 30.950 dólares, tá? Então tem uma chance grande aí do mercado de criptomoedas, no caso o Bitcoin, ele dá mais uma pernada ali para cima para pegar a liquidação desse pessoal. A gente sabe que as baleias ganham muito dinheiro pegando as liquidações, tá? Então, meus queridos, usem stop, porque se a coisa sair de controle, pelo menos você consegue não ser liquidado e não perder tudo, tá? Façam gestão de risco para evitar grandes problemas. E galera, é isso, tá? A situação não tá legal. Para quem tá apostando na queda aqui, tá perigoso o mercado, tá? A gente tá vendo aí o Bitcoin se mantendo nesse patamar, tá aí com risco de sair mais alguma notícia falsa ou alguma notícia distorcida também e provocar mais um movimento rápido aí nessa semana, né? Ainda mais que o mercado está na expectativa, tá? E galera, como eu disse, eu desconfio muito da SEC, tá? Eu acho que tem alguma coisa errada ali dentro, porque eles provavelmente sabem os efeitos que tem essas notícias, esse não cumprimento de prazo no mercado, tá? Provavelmente tem uma coisa muito errada ali, tá? Bem, tem que falar aqui também do Liquidation Rate Map mensal, né? Que é o. Ele dá uma visão mais ampla, tá? E quando a gente vem aqui para o mensal, a gente está com muito mais liquidez abaixo e não é de hoje, né? Desde semanas a gente está com bastante liquidez na região dos 25.800 dólares, tá? Ali na região dos 26.400, 25.900, tá muita liquidez abaixo, porém
Nesse tempo todo, o Bitcoin não foi buscar a liquidez que estava abaixo, porque a gente tem essa expectativa desse ETF, desses ETFs, né, que estão para ser aprovados, e até agora a gente não tem nenhuma notícia aí, nenhum parecer sobre o que vai sair, tá? O fato é, a liquidez está acumulada abaixo e essa semana está só mostrando para a gente que o indicador ele pode falhar quando as coisas elas são meio imprevisíveis, tá? Quando as coisas saem de controle. Aqui a gente segue com um pouco de liquidez ali na região dos 3.900, tá? Até os 31.400 tem alguma liquidez, mas a maior concentração, de acordo com esse indicador aqui, estaria abaixo, tá? O mercado vai cair buscar essa liquidez porque tem mais abaixo? Primeiro que aqui não é a liquidez de fato, né, pessoal? Isso aqui não mostra os pontos de liquidação que estão dentro da corretora, é uma estimativa que essa plataforma faz com muita precisão, mas é uma estimativa, tá? A gente não tem certeza. Por exemplo, esses pontos, essa faixa amarela aqui representa pessoas que abriram posições long e seriam liquidadas se o mercado voltasse em 26.400 dólares, tá? Só que uma coisa que essa plataforma não consegue estimar é se essas pessoas já fecharam a posição ou não, né? Uma pessoa que comprou, que estava com a liquidação em 26.400 dólares e viu o mercado subir para 30 mil, provavelmente era uma pessoa que estava muito alavancada e provavelmente essa pessoa já deve ter fechado aí depois de passar algum sufoco no mercado, tá? Então, não dá para saber se toda essa liquidez está ainda abaixo, tá? Isso é uma questão bem importante aí que a gente tem que sempre ressaltar, tá? Mas é isso, galera. Temos um pouco de liquidez acima. Não me surpreenderia se o Bitcoin fosse ali nos 31 mil, 31.400 para pegar mais liquidez, pegar mais stops, talvez até nos 32 e depois aí ele pudesse cair, tá? Vamos aguardar, assim que tiver alguma notícia sobre o ETF de Bitcoin, eu vou postar lá no grupo, tá? No canal do Telegram e aqui também no canal do YouTube. Uma coisa que muita gente tem comentado nos últimos dias, né, nesse domingo e no sábado, é que a dominância do Bitcoin tem caído e a gente tem visto várias altcoins pumpando, tá? Isso acontece pelo seguinte, pessoal, depois que o Bitcoin sobe, sempre tem uma galera que vai atrás de altcoin, por quê? Os caras falam, nossa, eu não quero ficar de fora, só que o Bitcoin já subiu muito. Aí as pessoas vão procurar aqueles ativos de menor qualidade, né, no mercado, esperando que eles tenham um desempenho, que eles venham a subir, tá? Isso é comum em todos os momentos em que o Bitcoin sobe. Bitcoin sobe primeiro e depois vem as altcoins subindo, normalmente é assim, tá? Mas é aquela história, a gente sabe se o Bitcoin corrige também, a coisa fica sangrenta para as altcoins, tá? Então, vou mantendo vocês atualizados. No mais, desejo aí um excelente domingo, uma excelente semana e bons negócios. Até mais, tchau!